Oi, gente, boa noite. Mais uma sexta-feira e mais um papo ansioso aqui, como sempre, no nosso perfil do Papo Ansioso aqui no Instagram. Quero sempre lembrar para você que a gente está sempre conversando com um psicólogo, sempre com um terapeuta, com um psicanalista, com um psiquiatra, para pessoas como a gente que tem transtorno emocional, algum distúrbio emocional. Ó, o Murilo acabou de entrar, a gente vai chamar o Murilo aqui. E toda sexta-feira, às 8 da noite, a gente tem esse encontro marcado aqui no Papo Ansioso. Oi, Patrícia. Oi, Boa boa noite. noite. Tá me ouvindo bem? Tudo bem, e você? Ah, não, tá um pouco chiado agora. Tá um pouco chiado? Tá. Deixa eu dar uma... E agora, melhorou? Vê Agora aí. melhorou. Não pode Sim. dar eco, não é isso, Murilo? Não Tá pode dando dar eco? eco, mas agora não tá com eco, não. Não, só abaixa um pouquinho só o seu som, por favor. Oi? Abaixa um pouquinho o som só, seu, por favor. Eu vou abaixar meu som. Maravilha. Aí, Melhorou? tá bom. Melhorou, tá ótimo assim. Boa Tá noite, me vendo? Murilo. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Mais uma vez, mais uma noite nesse Papo Ansioso aqui no nosso perfil do Papo Ansioso, recebendo mais uma vez Murilo Vital, ele que é psicólogo, ele que é bem especializado em ansiedade, mas hoje a gente vai conversar sobre um assunto super interessante que nem eu mesmo sei, porque eu nunca passei por isso, sobre a despersonalização e desrealização. Rapaz, isso deve ser uma loucura, hein? Conta pra gente. Sim. Na verdade, eu estudei esse assunto por esses dias também, né? É, Que um seguidor do canal meu pediu para eu tá apresentando esse assunto para eles, né? E eu sempre apresento o que eles pedem lá. E daí eu fui atrás disso daí, fui vendo o que é desrealização, despersonalização, e ele tem um pezinho com a transtorno de ansiedade também. Mas aí nós vamos falando durante. Sério? que legal, quero dar Sim. boa noite para o Dídimo Ribeiro Gomes, que está nos ouvindo, está nos vendo, aliás. Ai, gente, a gente que costuma Sim. trabalhar em rádio, né? Sempre. Normal, né? Pois é, Murilo, fala pra gente o seguinte, que eu também não sei, estou Uhum. curiosa. O que é despersonalização? Ó, é o seguinte, ó, tanto a despersonalização quanto a desrealização são transtornos dissociativos. O que é isso, transtorno dissociativo? Eles mudam a percepção da pessoa. A percepção é o jeito que ela enxerga a realidade e se enxerga os sentimentos, isso daí. E essas duas coisas mudam muito essa realidade da pessoa, entendeu? A pessoa ela sabe que está mudando a realidade dela, ela tem consciência disso, e por isso também pode ser um motivo que assusta muito ela, por causa que ela falou, nossa, o que está acontecendo comigo? Engraçado, né? E quais são os sintomas, assim? Como é que eu devo saber que eu estou tendo uma despersonalização? Sim, né? Ó, é o seguinte, a despersonalização é quando, vamos supor, vou falar de um modo bem simples mesmo, quando você sente que você está descolando de você, né? É. Tipo, quando você tem quando você tem aquela sensação assim, não literalmente, mas de estar saindo do corpo, de você estar se vendo como você está vendo num filme, né? Tipo, você está olhando para você assim, né? Quando você acha que não tem mais controle sobre si, sobre os seus movimentos, tudo isso vem da despersonalização. Gente, que barato. E eu já achava o contrário. Eu achava que uma pessoa que... Ah, tá. Ele tá falando que meu áudio tá baixo. Ah, Tá tá. falando que meu Ergue áudio um tá pouquinho. baixo. Pois é. Vamos ver então aqui. Se meu áudio estiver baixo, fica difícil. E agora? Melhorou meu áudio? Se meu áudio não melhorou, vou ter que tirar o meu fone de ouvido. Eu tenho sempre problema com esse fone de ouvido. Ah, para mim tá bom agora. É. Uhum. Melhorou aí, gente? Fala pra mim aí. Melhorou aí o meu som?
É porque, olha só, é um assunto muito bom de se abordar. Porque até Sim, então eu achava que a pessoa que tinha despersonalização é aquela pessoa que ficava assim, com aquela parada, sabe? Parada, pensando em nada, desligada, voando. Então, no caso, não é. Melhorou meu não áudio é. aí? Melhorou meu áudio? Didi, meu filho, melhorou meu áudio? É meu marido que está assistindo. Ah, é? Não tá respondendo. Mas tá bom, então vamos lá. Sim. E outra coisa, gente, deixa eu ver aqui. Ah, sim, Murilo, é porque a gente vai. É ruim, é muito ruim, porque eu estava falando com a Flávia Brum, lá de Cuiabá. E a gente acabou Uhum. perdendo a nossa entrevista, porque com problema de áudio. Então eu não quero que isso hoje aconteça, né? Sim, por isso você está reparando bastante, né? Isso, deixa eu ver, melhorou. A imagem Uhum. continua distorcida, tá? Mas a imagem, o problema da imagem é a internet. Se Murilo tá bem, tá, tá ótimo. Porque Murilo que vai responder, então eu só vou perguntar. Aqui é assim mesmo, depois muda. Quem tem a despersonalização, Murilo? Uhum. A despersonalização é o seguinte: qualquer pessoa pode ter a despersonalização, entendeu? Vamos ver Ah, assim uma situação comum que a gente tem de despersonalização. Quando a gente vai no enterro de um ente querido, a ah. pessoa assim, você pega, parece que você tá com aquela sensação estranha de tá vendo você e você fica meio deslocado, né? E isso daí acontece muito com uma pessoa, mas assim, em situação pontual, uma vez ou outra. Provavelmente, 50% das pessoas podem sentir a despersonalização durante a vida dela, né? Isso é normal, comum, não vai fazer mal nenhum para ela, não vai fazer nenhum agravamento. Mas é o seguinte, quando a pessoa começa a sentir isso daí de modo decorrente, é assim, todo dia, modo constante, aí sim ela precisa de tratamento. Por quê? Porque daí se ela estiver vindo de modo constante, pode ser que a despersonalização ela venha acompanhada de outros transtornos. Por exemplo, vamos focar aqui no transtorno da ansiedade. Quem tem ansiedade muito descontrolada ou um estresse assim muito intenso, pode desenvolver o transtorno de despersonalização. É um tipo que vem assim, não brincando, mas vem de brinde, né? Ele vem junto. E daí a pessoa tratando aquele sintoma, a despersonalização ela tende a se regular ou até mesmo essa sensação ruim sumir. Tá. Didi, meu filho, fala aí para mim, como é que tá o áudio? Melhorou o meu áudio? Ele diz que o seu tá ótimo, que o seu áudio está ótimo, que a sua Uhum. imagem está ótima. Mas O problema tá está vendo ótimo. você mesmo. Ele não está conseguindo me ver, mas tudo bem. Vamos lá. Tem tratamento para despersonalização, Murilo? Tem sim, entendeu? Ah, Mas assim, não se trata ela especificamente ela, a despersonalização. Se a ah, pessoa vir com uma queixa disso daí, a gente vai olhar um pouco abaixo, um pouco atrás e tá vendo o transtorno que está causando essa despersonalização da pessoa, né? Porque se for ver a despersonalização e a desrealização é mais um mecanismo de defesa contra a pessoa, contra não, a favor da pessoa, né? hum, Vamos imaginar assim que a pessoa está numa situação difícil, está num estresse muito intenso. E hum. daí o corpo faz ela se sair um pouco assim de cena para ele não entrar num colapso nervoso. É a maneira que o corpo e a mente dela conseguiu fazer para a pessoa não ficar tão ruim assim, psicologicamente falando. Mas é comum, porque por isso que a gente está abordando esse tema hoje da despersonalização. Uhum. Porque eu não vejo as Sim. pessoas falarem muito sobre despersonalização, mas tem alguma coisa a ver com aquele. Ai, meu Deus do céu, como é que eu não. Borderline ou não? Com o transtorno. Borderline? Não. Ah, Border... não, não tem nada a ver, já é outra Não. coisa.
Já outra coisa, assim, a pessoa com esquizofrenia, borderline, pode ter sim a despersonalização e a desrealização. Só que para elas, elas tomam isso como algo real, né? E para quem que tem, assim, um sintoma um pouco mais controlável, que tem o transtorno de ansiedade, ou passa só de vez em quando por isso, ela sabe que essa situação não é real, mas mesmo assim assusta ela. Entendi. Marcela, meu amor, Marcela entrou aí. Beijo, estou morrendo de saudade de você. Gente, aqui, mas é muito interessante. Eu li a respeito da despersonalização. Para quem tem, deve ser uma coisa muito ruim, né? Muito intrigante. Nossa, que sensação! Deve ser uma sensação estranha, né? É uma sensação esquisita, né? Porque a pessoa pensa que ela tá aérea, que ela tá fora de si, que às vezes assim, ó, vamos supor que ela tem uma viagem para fazer. Às vezes ela tá viajando e ela nem percebeu a viagem, que pagou o pedágio, que não pagou nada. Aí, às vezes ela fica É. tão aérea assim, que ela fica por fora da realidade que ela tá em si mesma. Ela às vezes ela fica vendo, olhando outra pessoa falar, sabe aquela fala bem distante que a gente vê nos filmes? Que a pessoa tá falando e a nossa cabeça está lá longe, e a pessoa falando baixinho, enrolado. A pessoa com desrealização pode ter isso também. Que legal. Agora, a gente vai falar que deve ser o oposto, não sei também, estou super curiosa, sobre a Uhum. desrealização. Caraca, que nome grande. Desrealização, né? Então, essa daí é despersonalização. Por isso que os dois sintomas são muito assim parecidos Ah, e a causa para eles aparecerem também são muito parecidas. Provavelmente eles andam juntos, né? uhum, É muito dificilmente eles andar separados. E às vezes o sintoma, como eu falei para você, o ah, estresse em alta intensidade, um transtorno de ansiedade muito descontrolado, pode causar a desrealização. Vamos supor assim, ó, certo. Hum. a desrealização é quando a pessoa está com a realidade que ela pensa que não está, tipo que nem eu falei do no que a pessoa vai viajar e não sente a viagem, né? E agora a despersonalização, a pessoa Não, sente que a está fora do corpo. desrealização. A desrealização. Isso, Ah, isso. A desrealização, a pessoa sente que está aérea e que ela não está se controlando, parece um robô. Ela também não se consegue se conectar com ela mesma emocionalmente e nem com as outras pessoas. Isso daí é muito ruim para ela. e também tem, é o mesmo fator, então, da despersonalização. Tem o tratamento, os ansiosos também têm ou não? Como é que é? Sim, a pessoa com transtorno de ansiedade pode ter sim. Por quê? Porque ela vai juntando ansiedade, vai ficando descontrolada e também a pessoa vai ficando com alto estresse, vai ficando descontrolada. Porque a pessoa com ansiedade vai juntando, acumulando coisa na cabeça, tudo. E daí vem esse mecanismo, né? Que é a desrealização ou a despersonalização, para proteger ela. E daí ela fica nesse mundo ilusório, mas na verdade é para ela não entrar no colapso, para ela não ficar pior ainda. Quer dizer, esse é dos sintomas também que os transtornados têm. Podemos dizer assim, por que não? Sim. Assim, não digamos um sintoma, mas é um transtorno que aparece por causa deles. Ah, tá. Entendeu? Então é um transtorno amigo. É um É, transtorno amigo. é um Caraca, transtorno, é um sintoma. é verdade. Mas é assim, ó, Mas é é um, muito louco isso. sim, é um transtorno à parte que aparece por causa desse transtorno. Eles aparecem mais ou menos. Também tem na depressão. Quem tem depressão também tem chances de estar sentindo, infelizmente, essas sensações de despersonalização e desrealização. Aí, por isso que a pessoa tratando o transtorno principal, digamos, esse Ah, sintoma, esse transtorno some junto. Por causa que ele é tipo acompanha, ele vem tipo de brinde, assim, sabe? sei, sei. Cara, olha, é um assunto que eu nunca vi, nem nunca vi psicólogo nenhum abordar.
né? Porque a gente está sempre falando dos sintomas da ansiedade, dos transtornos do pânico e muitas coisas mais. Quer dizer, na verdade, a gente que tem um transtorno emocional ou as pessoas que têm um transtorno emocional, elas também, de brinde, recebem outros transtornos, né? No caso, esses dois. Sim, é verdade. No caso, vem esses dois daí. Mas daí ela tem que não se focar tanto nesse. Ela tem que focar no transtorno que ela está tendo no momento para estar tratando desses transtornos paralelamente, digamos. Muito interessante. Eu sei que está fora de pauta, mas você vai me Uhum, matar. Mas também é muito legal, porque eu tenho uma amiga com transtorno de borderline. O que é uhum. mais ou menos um transtorno de borderline? Olha, é difícil uma definição de transtorno de borderline, tá, Patrícia? É. Aham. É, bem por cima, assim, ó. O transtorno de Sim. borderline um transtorno de borderline pode ser tipo um apoio que a pessoa precisa, né? Ela tem emoções extremas. Ou ela é do lado de cá, ou ela é do lado de lá. Ela é extremista, assim. Por exemplo, também, quando a pessoa vai, uma pessoa de borderline, assim, vai num psicólogo, alguma coisa, ou ele gosta extremamente dela, tipo, lacra mesmo, ele quer a atenção total dela, né? Ou ele chuta ela para fora já. Não tem Na meio época da termo. faculdade, não tem meio termo. Ou ele cola na pessoa, ou ele joga assim. E é muito difícil o diagnóstico, por quê? Porque ele parece com tudo. Ele parece, às vezes, com depressão, ele parece com ansiedade. É um misto de emoções. E é muito difícil diagnosticar borderline. É raro também, mas é difícil diagnosticar. Um dia, Agora, uma. pode falar. Não, só contar um caso, pra você ver como que é o Aham. borderline. Um dia, uma professora contou pra gente, assim, que ela conhecia uma outra psicóloga que estava atendendo borderline, né? Ela pegou o controle do ar-condicionado, virou e só foi aumentar ou diminuir, né? Um negócio assim. Aí ele falou: por que você não gosta de dar atenção para mim? Entendeu? Ele quer atenção focada totalmente nele. É tipo um pedaço de pau assim, ó, que se segura numa muleta e depois. Não, é tipo uma muleta para alguém que tá manco. Se você tirar, a pessoa cai. Olha, complicadíssimo. Em outro tema Hum, super interessante para a gente debater depois. Mas voltando ao hum. assunto da despersonalização e da desrealização, isso qualquer um pode ter. Qualquer um, qualquer idade, ou tem uma certa idade? Como é que é? Né? Ó, eu não entrei muito a fundo nesse processo sobre idade. Mas Aham. qualquer pessoa assim que pode viver uma ansiedade descontrolada, né, ou ter um alto nível de estresse, ela pode ter sim isso daí, né, uma vez ou outra. Mas isso não é para a pessoa se tipo, ficar desesperada, porque assim não vai Enganar. fazer por causa assim, não vai fazer nada na parte cognitiva dela, não vai deixar ela com falta de memória, não vai danificar o cérebro dela, não vai acontecer nada. É uma visão de percepção só. Ela pode ficar sossegada enquanto isso. Ela só tem que se preocupar com a frequência. Se a frequência for demais, aí sim ela tem que ter um olhar mais crítico para isso. Aí, dependendo, ela vai no psicólogo, aí o psicólogo vai encaminhar ela o psiquiatra, para se talvez ela tomar algum antidepressivo, um ansiolítico, alguma coisa para estar controlando isso, né? Mas tem que ver o passo a passo mesmo. Tá. A gente sabe muito bem que os nossos transtornos emocionais são problemas hormonais, né? São nossos hormônios no cérebro que desregulam. Esses dois transtornos também têm a ver com os hormônios? Também tem a ver sim, por causa que daí a pessoa pode baixar o nível de dopamina dela, de serotonina. Quando a pessoa está com estresse, ela sobe muito o cortisol dela também. Isso daí atrapalha muito ela, né? E como que fala? Esse desequilíbrio de química no cérebro faz tudo isso também. Esses transtornos a gente vê. Por causa que quem tem o transtorno de ansiedade pode sentir isso com mais facilidade. Quem não tem esses tais transtornos, ou às vezes desequilibra por causa que passou por uma emoção muito forte, né? Por exemplo, uma pessoa que
terminou um relacionamento, um casamento de anos, pode sofrer com isso também, mas isso daí é temporário se ela não tiver algum transtorno por trás, né? Ela pode ter a despersonalização e a desrealização. Mas daí passa um tempo e isso se equilibra. Entendi. Boa noite. Boa noite, Flávia Bessa. Ô, Marcela, caso você queira fazer alguma pergunta, tá? A gente hoje, porque toda sexta-feira aqui no Papo, a gente fala sobre um tema. E o Murilo já é a segunda vez que o Murilo está aqui, o Murilo é psicólogo. Na primeira vez a gente falou sobre a ansiedade e agora a gente está falando de um papo que, aliás, a gente está falando de um assunto que poucas pessoas abordam, não é, Murilo? Principalmente em grupos que a gente participa, sobre a despersonalização e desrealização. Mas se vocês quiserem saber alguma coisa que não tem nada a ver com o tema, mas pode perguntar para o Murilo, que o Murilo está aqui para nos ajudar. Não é, Murilo? Murilo, me conta uma coisa. Como é que está sendo, depois desses 4 meses? Como você está sentindo as pessoas hoje emocionalmente? Olha, é difícil assim ver, porque eu vejo mais pelos grupos, assim, como fala, pelas redes sociais, né? Que a gente vê isso daí. Algumas coisas que eu vi que aumentaram muito o uso de substâncias nocivas, né? Maconha, o pessoal tá bebendo mais, porque aqui o pessoal não tá sabendo lidar muito com isso, né? E falando assim, eu falei de substâncias nocivas, a maconha, ela pode ainda mais intensificar o nível de despersonalização. Eu ia te falar sobre isso. Eu ia te falar sobre isso Uhum. agora. Sim, a maconha, ela em si, ela te leva à desrealização, despersonalização, assim como a cocaína, ou já são substâncias diferentes. Mas eu tenho certeza que a maconha deixa a pessoa assim. Eu não usei não, gente, Sim, mas para quem fale pelo que a gente está falando, né? sim, já está no assunto, né? Está no mar Já está no para nadar. assunto. Sim, isso aí. Então, a diferença você fala entre as duas, né? Isso, é. Sim. Não, A não, não, não. maconha, ela. Não, sim, eu quero dizer o seguinte: além da diferença, depois você responde, a Sim. maconha ela te leva muito mais à despersonalização do que a cocaína. Desculpa, eu que falei errado. Ah, tá. Então, ela pode levar sim, porque ela leva mais a pessoa a um grau de, não alucinação, né? Mas a um grau de desprendimento, de sentimento, essas coisas. A cocaína não, a cocaína ela acelera a pessoa, né? Ela deixa a pessoa mais ligada, a pessoa consegue, ela fica mais instável, né? Digamos assim. E por isso que a maconha leva mais para despersonalização. Uhum. Não, a Marcela está aqui. Olha, Marcela é minha sobrinha. E a gente, quando a gente se encontra, é muito bom, porque na verdade a gente gosta, não é, Marcela? A gente bebe uma cerveja, toma um vinho, não, a gente não tem nada a ver com isso, não, Marcela. A gente fica bêbada quando tem que ficar. Mas a gente ouve, né? A gente vê muito filme, muito seriado, e a gente que trabalha, que participa desses grupos, é claro que a gente também conversa com pessoas que usam maconha, então eles falam, né? Então a gente fica sabendo através dele, Sim. porque é muito muito interessante mesmo, Murilo. Sim. A maconha também tem um fato que as pessoas pensam que ela pode melhorar a ansiedade, né? Mas isso daí é a curto prazo só, porque a longo prazo ela pode aumentar ainda mais a ansiedade da pessoa, né? Pela substância dela e ela pode deixar a pessoa mais apreensiva e com falta de memória. Uma vez eu estava fazendo estágio numa escola, né? Que a menina falou assim que ela usava maconha desde os 11 anos de idade dela. Com 17, para ensinar o irmão dela umas continhas básicas de matemática, ela não sabia, Cara, né? quer dizer, aí é muito bom você também, a gente abordar, tá vendo? De uma brincadeira e também de uma informação. É Uhum. bom a gente abordar isso, por quê? Porque às vezes, é claro que a nossa entrevista vai ficar no feed de notícias, vai ficar no feed aqui do Instagram, e muitas Uhum. pessoas vão ver, né,
dessa live. E então, para você que pensa aí que fumar maconha, que vai ficar numa boa, para você ansioso, para você transtornado, é mó furada. Não é isso? É isso, totalmente. Pode trazer aquele alívio momentâneo, né? Mas depois a pessoa pode ficar cada vez pior e esse transtorno aumentar ainda mais. Marcela está falando aqui que falaram para ela, né, que toda vez que usa fica literalmente descontrolada e no dia seguinte não se lembra de nada. Acontece isso? É por causa que assim, ó, a pessoa nunca se sabe como que o organismo vai reagir com tal substância, né? Por isso que é tão perigoso usar isso daí. Dizem que eles falam assim que por que maconha é um pouco mais liberal? Por causa que eles falam que é natural, que não sei o quê. Mas é o seguinte, eles usam para tratamento também tem essa, mas as pessoas confundem muito isso daí, né? Tem um negócio que é tratamento todo feito em laboratório é uma coisa. Tem um negócio que é pegado, todo chutado, feito aquele processo, né? Para chegar na pessoa que usa é outra. Aí eles misturam esterco, o que tiver de verde, e daí vai para a pessoa. Isso daí é bem diferente. Agora no laboratório eles retiram, usa para alguns exames que eu não lembro para que era, não sei se não vou me lembrar, mas eles usavam uma parte da substância da cannabis para tratamento com a pessoa, né? Então é bastante importante separar essas duas coisas. Muito interessante. Mas aí, Murilo, voltando à despersonalização e à desrealização, o esquizofrênico, ele tende a ter mais a despersonalização e a desrealização ou não? Sim, ele tende a ter. E diferente daí da pessoa que não que tem esporadicamente ou tem com alguns transtornos assim um pouco mais moderados, como a síndrome do pânico pode ter também, despersonalização e desrealização. Aí o esquizofrênico ele toma aquilo como verdade, né? Por causa que também tem uma já está mexendo também com uma parte bioquímica, né, do cérebro dele, e ele tende a achar que aquilo realmente é verdade, por causa que ele vê aquilo lá, ele sente aquilo lá realmente. A pessoa que tem esporadicamente, ela vê, ela sente, mas ela sabe que aquilo não é real. E a pessoa esquizofrênica, ela pega aquilo como uma realidade. Um bom filme também, agora eu lembrei, para quem quiser ver como que é na visão do esquizofrênico, chama A Ilha do Medo, que é com o Leonardo DiCaprio. Um filme antigo, mas bom pra caramba mesmo. Ele coloca a pessoa dentro da imagem, né, de que está tendo esquizofrenia, para ver como que é difícil. Saí sem querer, voltei. Ah, tá. Saiu e voltou já. Sem querer, eu fui apertar um negócio aqui. Agora meu retorno veio ruim. Agora o retorno tá estranho. Tá muito estranho isso. Deixa eu tentar. Tenta virar um pouquinho. Tá me ouvindo agora? Ou não? Está me ouvindo agora? Tá sem agora? Agora tá bom. Agora melhorou. Bem, Murilo, então hoje nós Tô sentindo retorno ainda. Tá ouvindo? Tá com retorno. Tá com retorno? Peraí. Sim. Será que você melhor tirar? Não, e agora melhorou? Agora sim. Ótimo. Então, Murilo, hoje nós falamos sobre a despersonalização e a desrealização. É um tema que poucos abordam, é um tema que poucas pessoas sabem. Tenho certeza disso, Murilo, tenho certeza, porque todo mundo quer saber. Ai, meu Deus do céu, porque o que eles mais querem saber são os sintomas de ansiedade e os sintomas do pânico. Você já reparou isso? Mas as pessoas elas não querem estudar.
também quem sou eu para dizer isso, mas eu achava que eu acho que toda pessoa que tem algum tipo de transtorno, ela deveria estudar o seu transtorno para saber lidar com ele bem melhor, não é? Porque olha só, eu morria e não sabia desse outro transtorno que a ansiedade pode nos levar. Sim, na verdade, que nem eu tinha falado pra você, nem eu sabia disso daí. Eu descobri Pois esse é, tipo atrás, né? é. Como que eu descobri? Eu peguei e um seguidor lá falou para mim sobre a despersonalização e desrealização. Eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aí eu fui atrás pesquisar tudo. Aí já outra seguidora já comentou embaixo também. Aí eu postei o vídeo em outros grupos. E daí o pessoal começou a comentar assim a rodo, sabe? E eu fui ver nas pesquisas também no YouTube, quase não tem nada sobre isso daí. Pois É um assunto meio que novo, né? não, eu já li a respeito, porque eu adoro Uhum. ler, eu gosto muito de pesquisar, e eu já tinha lido a respeito. Só que nada melhor do que a gente conversar com um profissional para ele também nos direcionar, né? Dizer para a gente, olha, é assim, 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 mas está tudo bem. Como tem que ser, Sim. como tem que ser, né? Porque tudo vem daqui, ó, da nossa cabeça. Sim. Murilo, muita gente ansiosa te procurando. Olha, várias pessoas, viu? Que Várias bom. pessoas, assim, dizendo E que nessa. nesse novo mundo, é, nesse novo tá vendo como o ocioso ele esquece? Mas é nesse novo mundo, você acha que o home office está dando certo? Olha, eu acho que tá e eu acho que não tá ao mesmo tempo. Ah, E eu vou falar o porquê. Por ah, causa que é o seguinte, né? O home office das pessoas que elas estão trabalhando, agora elas têm que separar o trabalho, porque assim, ó, quando você vai para uma empresa, alguma coisa, você pega, faz aquilo lá, né? é, Dependendo da sua função, faz e morre lá e volta para casa e acabou, né? Aí você vai, descansa, se distrai, fica com os filhos e tudo. E então, agora a gente tem que saber essa separação para não estar caindo nesse meio de estar o trabalho invadindo a nossa própria rotina, né? Como assim? A gente pega, às vezes é mais cômodo ficar de pijama e fazer as é, coisas, é mas verdade. daí o que acontece? Aí dá toda aquela confusão na cabeça, porque a gente não consegue dormir, que o corpo já não sabe que é, o que É, é trabalho, o que é dormir, é. fazer as coisas na cama também, né? Tipo, levar o notebook para cama, essas coisas assim, Uhum, não é aconselhável não, também. Então, a pessoa tem que delimitar. É difícil, porque a gente não está no ambiente. Quando você está no ambiente separado para aquilo, é mais fácil você fazer. Por exemplo, quando você vai para academia, é mais fácil você malhar quando você está em casa. Porque parece que o ambiente já chama você para aquilo, né? E na nossa casa é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que montar um ambiente e um jeito que a gente tá para se sentir como que fosse, é assim, não, agora essa hora minha é de trabalhar, né? uhum, Essa roupa minha é de trabalhar e esse espaço meu é de trabalhar. Então tem que haver essa separação, sim, eu acho. tá Senão ótimo. não vai. Para a gente terminar nosso papo ansioso, quais são os, Uhum. para a gente findar assim, quais são os surtos Sim. assim de despersonalização? Surtos de despersonalização, É, tá tá? escrito aqui, É, tá escrito aqui. Quais são os surtos? né? Tem, olha, surtos assim de personalização é só quando a pessoa, aquele surto mesmo, é quando a pessoa realmente está com aquelas coisas que, aqueles transtornos mais graves, né? Tipo borderline, esquizofrenia, é tudo que a pessoa pode ser o extremo de surtos. Quando ela está com a síndrome do pânico, e isso daí pode assustar muito ela, só que ela tende a voltar mais rápido para a realidade e tende a findar, assim, né? Ela tende a ter mais controle daquilo lá. Então, o surto mesmo é quando o transtorno é mais alto, né? Digamos, mais grave.
Ótimo. Respondi a Murilo, sua pergunta? responde. A nossa pergunta, né? Porque antes a gente faz o nosso roteiro, para a gente não ficar perdido. Tudo bem que eu sei que eu dou Sim. umas, né, umas perguntas fora, mas também vale a pena, como não? Não, Murilo, foi imagina. muito bom receber você no nosso Papo Ansioso. Espero, né, que você Sim. retorne outras vezes. E esse papo para a gente foi muito, muito enriquecedor, né? Para a gente, você explicando, eu ouvindo e para quem vai ouvir. Eu tenho certeza que muita gente não sabe desse assunto, não sabe desse transtorno. E com o nosso compartilhamento, né, a gente vai mostrar isso para muita gente, falar, nossa, que legal. O que importa da gente para esse mundo é isso, é ajudar e levar o desconhecido, né? E dizer, peraí, gente, o desconhecido não é tão, né? Não é tão feio assim como a gente imagina. E como não é, eu Sim. achava que despersonalização era uma coisa, eu achava que desrealização era outra coisa, eu achava que transtorno de borderline era outra coisa mais ainda. E no final, quer dizer, a gente vai vendo que não, tá vendo? Nada melhor que Sim, conversar com um profissional. Então a gente está sim, vendo que verdade. não, e que não é um bicho de 7 cabeças. E é tratando. Sim. E é bom assim, ó, que eu tenho comigo uma coisa, né, que eu sempre falo. Quanto mais a gente conhece sobre o assunto, menos medo a gente tem dele, né? Porque Isso daí a é gente vê que verdade. não é, você falou um bicho de sete cabeças. Por isso que é bom a gente sempre procurar um profissional da área. Assim, te procurar, né? Não é, Murilo? Depois você É, deixa aí, né, os seus contatos, que eu tenho certeza que as pessoas te procuram. Mas eu quero te agradecer mais uma vez. Foi uma noite muito boa, uma experiência muito legal. E é isso aí, sucesso para você na sua estrada, nessa nossa nova estrada. E é isso. E vamos aguardar a vacina para que tudo volte ao normal. Mas eu acho que esse normal também não vai voltar tão cedo. Assim, para algumas pessoas, né, e para as outras, eu tenho certeza que vamos voltar melhores. Eu sim, acredito que voltaremos melhores. sim. E, e é isso. Muito obrigada mesmo. Imagina, Patrícia. Quando você quiser aí, você me chama, tá? Que eu Tá estarei à bom, disposição daí, tá bom? Muito tá obrigado ok. pelo convite e Muito pela obrigada a confiança. você por ter aceitado. Bem, gente, o nosso papo ansioso vai ficando por aqui e a gente volta na semana que vem. Eu não sei se na sexta ou no sábado, mas a gente retorna com um profissional da área de saúde, da saúde emocional principalmente, para levar para você mais conhecimentos. Boa noite e até. Tchau, Murilo. Tchau, Patrícia. Tudo de bom. Tchau, gente. Tudo de bom.